E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O burburinho que tomou conta dos bastidores do futebol brasileiro nas últimas semanas envolve ninguém menos que Felipe Coutinho, o talentoso meio-campista que atualmente veste a camisa do Vasco da Gama, clube que tem se tornado um verdadeiro palco de movimentações inesperadas e especulações sem fim. De acordo com fontes próximas ao entorno do jogador, há um clima de tensão e expectativa sobre o futuro do atleta, que pode estar prestes a anunciar sua saída do clube carioca até o final de 2025, fato que já vem movimentando torcedores, analistas e jornalistas esportivos de maneira quase viral. O que chama atenção é que Felipe Coutinho Correia, conhecido mundialmente por sua habilidade, visão de jogo e passes precisos, sempre teve uma relação intensa com a torcida, que acompanha cada lance com atenção redobrada, especialmente em um momento em que rumores sobre transferências internacionais e negociações milionárias começam a pipocar em conversas reservadas, mas que rapidamente se espalham pelas redes sociais e programas esportivos. Alguns veículos chegaram a apontar que o interesse de clubes europeus de médio porte está aumentando, considerando que o jogador ainda apresenta grande capacidade de decisão dentro de campo, mas que o Vasco, por outro lado, vê nele uma peça importante, não apenas pela qualidade técnica, mas também pelo peso simbólico de manter um nome de relevância mundial em seu elenco, criando um cenário onde a negociação pode ser mais estratégica do que apenas financeira, transformando a saída de Coutinho em assunto de debate quase diário entre torcedores, dirigentes e especialistas do futebol, que já começaram a imaginar possíveis destinos e impactos da transferência. Nos bastidores do Vasco, a movimentação sobre Felipe Coutinho não se limita apenas à possibilidade de venda ou empréstimo, mas envolve uma série de conversas sobre valorização de mercado, impacto na torcida e ajuste do elenco para a próxima temporada, criando um ambiente de expectativa intensa, onde cada palavra dita por dirigentes ou pelo próprio jogador é interpretada e repercutida de forma imediata pelas mídias esportivas. O mais interessante desse cenário é como Coutinho, apesar de estar em um período de relativa estabilidade técnica, se vê no centro de uma trama que mistura desejo de novos desafios e necessidade do clube em equilibrar finanças e desempenho, gerando especulações que alimentam o dia a dia de jornalistas, influenciadores e torcedores ávidos por novidades. Há relatos de que o jogador mantém contatos discretos com empresários e clubes interessados, analisando propostas que poderiam levá-lo a experiências internacionais novamente, enquanto o Vasco busca entender qual seria a melhor forma de negociar, seja em definitivo ou através de empréstimos estratégicos, sem comprometer a presença de um meio-campista que ainda pode influenciar diretamente nos resultados e no clima dentro do clube. A torcida, por sua vez, demonstra sentimentos conflitantes, oscilando entre a esperança de ver Coutinho brilhar em outro cenário e a frustração de possivelmente perdê-lo, criando discussões acaloradas nas redes sociais e em grupos de debate esportivo, refletindo a intensidade que envolve a presença de um jogador com tanta história e carisma. Especialistas ressaltam que a decisão final dependerá não apenas de aspectos financeiros, mas também de fatores emocionais, projetos esportivos e estratégias de mercado, gerando um enredo digno de séries dramáticas de bastidores do futebol, onde cada movimento de Felipe Coutinho é analisado, interpretado e transformado em rumor, alimentando expectativas e deixando todos na torcida e nos bastidores do clube em um estado constante de alerta e curiosidade, aguardando sinais claros sobre o futuro do craque, que se mantém em silêncio estratégico. Os rumores sobre a saída de Coutinho do Vasco até o final de 2025 começaram a ganhar força após algumas entrevistas indiretas e comentários enigmáticos de pessoas próximas ao jogador, sugerindo que o meio-campista busca novos desafios e uma chance de retornar ao cenário internacional, algo que poderia reacender sua carreira em ligas mais competitivas e dar novo fôlego à sua trajetória. Analistas de futebol destacam que, embora a qualidade técnica de Coutinho seja indiscutível, o momento de transição entre clubes exige planejamento cuidadoso, pois envolve adaptação, expectativas da torcida, interesses de empresários e alinhamento com projetos esportivos de clubes interessados, criando um jogo de paciência e estratégia que pode se prolongar por meses. Nos corredores do Vasco,
a sensação é de que a negociação pode ser conduzida de maneira sofisticada, buscando maximizar tanto o retorno financeiro quanto o impacto positivo no elenco, de forma que a saída de Coutinho não se transforme em problema para a equipe, mas sim em oportunidade para reorganizar peças e abrir espaço para talentos emergentes. Internamente, há sinais de que a diretoria está avaliando diferentes cenários, incluindo propostas de clubes estrangeiros, análises de impacto econômico e planejamento esportivo detalhado, enquanto Coutinho se mantém focado em desempenho, evitando declarações públicas que possam antecipar movimentos, mas ao mesmo tempo deixando transparecer que mudanças estão no horizonte. Torcedores, sempre atentos a cada detalhe, interpretam qualquer gesto ou comentário do jogador como pista de sua decisão final, o que intensifica a sensação de burburinho constante nas redes sociais, fóruns e programas de debate, onde expectativas giram em torno de possíveis destinos, valores de negociação e consequências para o Vasco, reforçando a ideia de que Felipe Coutinho permanece como peça central em um verdadeiro tabuleiro de estratégias e interesses, com cada movimento observado, comentado e especulado em tempo real, criando um clima de suspense digno de grandes transferências internacionais. Em termos esportivos, a possível saída de Felipe Coutinho coloca o Vasco diante de desafios complexos, pois além de perder um jogador com habilidade reconhecida, precisaria também ajustar taticamente o meio-campo, redistribuindo responsabilidades e buscando alternativas que mantenham o equilíbrio da equipe em campo. Especialistas sugerem que o clube pode utilizar a negociação como oportunidade de renovação, apostando em jovens talentos ou em contratações estratégicas, mas sem desconsiderar a importância de manter competitividade em campeonatos nacionais e estaduais, algo que é fundamental para preservar a moral da torcida e a imagem do Vasco perante patrocinadores e mídia. Enquanto isso, o jogador, que já passou por clubes de elite na Europa, analisa cuidadosamente seu próximo passo, ponderando entre estabilidade, desafios técnicos e possibilidade de retorno a grandes centros futebolísticos, cenário que naturalmente gera especulação e interesse midiático intenso. Comentários discretos de pessoas próximas indicam que a decisão final pode envolver fatores familiares, oportunidades de mercado e desejo pessoal de projetar sua carreira de maneira sustentável, equilibrando expectativas financeiras e esportivas. A repercussão da notícia, ainda que baseada em rumores, já mobiliza a mídia esportiva, que monitora diariamente cada treino, gesto e declaração do jogador, alimentando o conteúdo que mantém torcedores atentos, curiosos e engajados, e reforçando a sensação de que a saída de Coutinho é não apenas possível, mas praticamente inevitável dentro do planejamento do clube e do jogador, criando uma narrativa que mistura emoção, estratégia e especulação contínua. A continuidade do burburinho envolve ainda mais detalhes que circulam discretamente entre jornalistas e insiders do futebol, sugerindo que há interesse de clubes europeus de porte médio e até de ligas emergentes que poderiam oferecer espaço, visibilidade e retorno financeiro atraente, condições que pesam fortemente na decisão de qualquer jogador de renome internacional, principalmente para alguém que busca combinar estabilidade e desafio. Enquanto isso, no Vasco, a direção parece consciente de que negociar Felipe Coutinho exige habilidade política e estratégica, pois trata-se de um nome com forte identificação junto à torcida e capaz de influenciar diretamente na dinâmica do elenco e na moral do grupo, algo que precisa ser gerido com cuidado, evitando desgaste desnecessário. Torcedores dividem-se entre expectativa de ver Coutinho brilhar em novas aventuras e receio de perder uma referência técnica e emocional dentro do clube, intensificando discussões nas redes sociais, grupos de WhatsApp e fóruns especializados, criando um cenário de ansiedade coletiva. Internamente, o planejamento estratégico envolve reuniões, análises financeiras, simulações de mercado e avaliação de impactos esportivos, buscando um equilíbrio entre saída vantajosa e preservação do elenco. A especulação aumenta quando agentes intermediários começam a ser citados em conversas discretas, levantando hipóteses sobre valores, contratos, duração de vínculo e possíveis cláusulas, alimentando a narrativa de que a transferência está sendo cuidadosamente arquitetada. A cada dia, novos detalhes surgem, rumores se multiplicam, e a saída de Felipe Coutinho do Vasco até o final de 2025 continua sendo o assunto que monopoliza a atenção da mídia esportiva, deixando fãs e especialistas em estado de alerta constante, ansiosos por qualquer confirmação,
Pista ou sinal que revele o futuro do meio-campista e o impacto dessa decisão no clube carioca, tornando o assunto um verdadeiro epicentro de burburinho, especulação e expectativa coletiva. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A especulação sobre Felipe Coutinho no Vasco não se limita apenas aos corredores do clube ou às redes sociais, o assunto já se espalhou por programas esportivos, podcasts e canais de YouTube, alimentando o debate sobre o impacto da saída do jogador no elenco e nas ambições do time. O que chama atenção é como cada detalhe, desde a postura nos treinos até comentários indiretos e entrevistas, é interpretado como pista de que o meio-campista realmente planeja novos desafios, possivelmente fora do Brasil, enquanto o Vasco busca organizar a negociação da forma mais estratégica possível. Analistas esportivos destacam que, em momentos como este, o clube precisa equilibrar aspectos financeiros, técnicos e simbólicos, considerando que Coutinho é uma peça de identificação da torcida e um líder natural dentro do elenco, ainda que silencioso em público. Rumores recentes indicam que há sondagens de clubes europeus de médio porte e até de ligas emergentes, interessados em um atleta com experiência internacional, capacidade técnica e visão de jogo refinada, características que poderiam agregar não apenas performance, mas também marketing e visibilidade. Enquanto isso, torcedores demonstram sentimentos ambíguos. Parte deseja ver Coutinho brilhar em outro cenário, enquanto outra parte teme a perda de uma referência que já se tornou emblemática no clube, criando uma narrativa quase cinematográfica, onde cada gesto do jogador é analisado e comentado incessantemente, mantendo o tema vivo e pulsante. Os bastidores da possível transferência de Felipe Coutinho continuam sendo alimentados por detalhes que surgem de forma quase clandestina, envolvendo reuniões discretas, contatos com agentes internacionais e avaliações minuciosas de propostas, o que gera uma atmosfera de expectativa constante entre torcedores e especialistas. Há indícios de que o jogador avalia não apenas o valor financeiro das ofertas, mas também aspectos técnicos e de carreira, considerando a competitividade das ligas, a visibilidade internacional e a possibilidade de voltar a atuar em clubes que possam projetá-lo para grandes torneios. No Vasco, a diretoria se mostra cautelosa, ciente de que negociar um jogador com tanta relevância exige habilidade, estratégia e timing, pois qualquer decisão precipitada poderia gerar desgaste junto à torcida e no próprio grupo. Analistas ressaltam que a saída de Coutinho poderia abrir espaço para novos talentos, movimentando o mercado interno e possibilitando a renovação do elenco sem comprometer o desempenho da equipe. Entretanto, a pressão de torcedores e mídia faz com que cada movimento seja observado de perto, transformando a negociação em um verdadeiro espetáculo de especulações, com cada rumor sendo amplificado, compartilhado e discutido como se fosse uma notícia oficial. Enquanto isso, Felipe Coutinho mantém postura discreta, concentrando-se em treinos e jogos, mas deixando transparecer, de maneira sutil, que mudanças podem estar a caminho, alimentando ainda mais o clima de expectativa, suspense e interesse contínuo, consolidando a situação como o grande assunto do momento no futebol brasileiro e nas conversas internacionais sobre transferências. À medida que os dias avançam, surgem novas hipóteses sobre os possíveis destinos de Felipe Coutinho, e cada rumor parece ter o poder de movimentar não apenas o Vasco, mas também a mídia esportiva de maneira intensa, criando uma atmosfera de especulação que mistura desejo da torcida, interesses comerciais e estratégias de carreira. Há comentários de que clubes europeus com tradição em formar meio-campistas valorizam a experiência de Coutinho e podem oferecer contratos vantajosos, enquanto equipes de ligas emergentes estariam dispostas a investir não apenas financeiramente, mas também em visibilidade, marketing e projetos esportivos personalizados para atrair jogadores consagrados. Internamente, o Vasco se prepara para qualquer cenário, estudando impactos econômicos, ajustes táticos e possibilidades de reposição, de forma que a saída do atleta não comprometa a competitividade do time. Especialistas destacam que, em situações como essa, é fundamental manter a calma e não precipitar decisões, considerando que o timing correto pode gerar melhores retornos financeiros e esportivos. A torcida, por sua vez, debate cada notícia com intensidade, alternando esperança, frustração e ansiedade, enquanto cada gesto, treino ou comentário de Coutinho é interpretado como possível pista, reforçando a sensação de que a história está sendo escrita em tempo real.
É nesse clima de expectativa e especulação que o futuro do jogador continua sendo o epicentro de discussões, análises e apostas, mantendo todos atentos e criando um verdadeiro fenômeno de interesse coletivo em torno de uma possível saída iminente. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.